Olá pessoal, estou aqui hoje para falar a respeito do ciclo das emoções. Hoje vamos falar sobre o medo, né? E medo, tecnicamente, nem é um sentimento e muito menos uma emoção, né? Porque geralmente a emoção é tudo aquilo que sobe, né? Que vem aqui de baixo, né? Aquele sentimento de dar uma risada, do próprio choro, da raiva, tudo vem, né, de baixo e nos impulsiona para que a gente tenha aquela emoção. O medo não. O medo parece uma coisa que vem assim por trás da gente, geralmente é por trás, e que vai nos envolvendo. Presta atenção no corpo para ver quando a gente sente medo. Então, tudo aquilo que vem de dentro da gente, observa, né, que é produzido pelo nosso sentir, é uma emoção, é uma coisa natural. O medo, ele não é natural. O medo, ele é aprendido. E nós aprendemos a ter medo. Veja a criança. A criança, quando ela é bem pequenininha e ela começa a andar, ela vai dando seus passinhos, ela cai, ela começa a tentar dar o passinho e cai. E se nenhum adulto a assusta, ela faz esse processo normalmente. A partir do momento que chega um adulto e já a cerca, né? E já coloca aquela coisa, olha, cuidado, porque você vai cair, vai se machucar, pronto. Você instalou o medo, né? Porque é diferente do cuidado. O cuidado é uma coisa, a prudência é uma coisa, o medo é outra. E aí criou aquele medo, tanto é que depois, se ela, um tombinho que ela leva, que nem doeu e nem machucou nada, ela faz aquela baita daquela manha toda, né? Por quê? Porque se instalou o medo. A gente vê o exemplo do medo, como ele é ensinado, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, para colonizar o Brasil, eles quiseram, a princípio, escravizar os índios. E eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Porque eles tentavam escravizar implantando o medo, a represália. E os índios, eles não tinham programado o medo dentro deles. Não é que eles não sabiam trabalhar ou que eles eram vagabundos, não. É que simplesmente eles não podiam ser dominados. Por quê? Porque eles não tinham o medo registrado neles. E o medo é um sistema, é um programa que é colocado dentro de nós desde a infância, que vai nos acompanhar depois durante todo o nosso processo de vida, na nossa vida adulta. Todo medo que é implantado pelo pai e pela mãe na criança vai repercutir na sua vida adulta. Então é muito importante que a gente saiba o que significa isso. Porque quem tem medo de perder alguma coisa. De perder a segurança no andar e levar aquele tombo. De perder uma situação, de perder uma pessoa, de perder um emprego, de perder financeiramente. Todo medo está relacionado a um apego. Toda vez que nós nos apegamos a uma situação e a gente tem medo de perder aquilo, nós então estacionamos no medo. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Por quê? Porque se uma coisa foi programada em nós, nós temos ferramentas para desprogramar isso, né? Qual que é o sentimento que vem e toma conta da criatura para que ela não sinta medo? É a coragem. A coragem de enfrentar a vida tal qual ela se apresenta. A coragem nos faz enxergar soluções em vez de enxergar os problemas que nos assustam. A coragem que faz com que a gente desapegue, que a gente entenda que ganhos e perdas são processos naturais da vida. E só dessa forma, com esta confiança, né, na vida, com a coragem, é que a gente vai poder se livrar desse medo que foi implantado. Porque o medo implantado numa pessoa, numa população, numa nação, governa as mentes.
as próprias religiões do passado e até o presente, eles como é que conduziram as pessoas às crenças, a crença do céu e inferno, a crença de ter que ter um bom comportamento na vida, porque senão você, quando morresse, iria encontrar lá com o diabo na outra vida. Tudo isso, todas essas regras da sociedade foram implantadas pelo medo, que na realidade não existe nada disso, né? Existe um processo natural, né, de ressonância e de acordo com a vibração de cada um. Aquele inferno de Dante que foi pintado, né, que foi colocado na visão dos humanos para que se tivesse medo das situações e dessa forma, pelo medo, as populações pudessem ser controladas, tudo isso hoje está caindo por terra, né? Pelo conhecimento que nós vamos obtendo da espiritualidade, nós vamos vendo que todos esses medos eles vão se desfazendo quando a gente passa a entender os processos naturais da vida, quando a gente passa a entender como é que o universo funciona. E para isso hoje nós temos muita informação da espiritualidade, da própria ciência, através da física quântica, da mecânica quântica, que comprova essa espiritualidade e que faz com que o indivíduo ou mesmo o coletivo vá se libertando desses medos. Nós precisamos nos libertar do medo para que a nossa vida flua. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente não pode ficar nessa vibração, porque o medo faz com que nós temos um decaimento atômico e a gente acaba vibrando numa faixa muito densa e muito baixa, impedindo que situações, que coisas que nós desejamos na vida aconteçam. Então, assim, o medo, ele é diferente da fobia. A gente não pode confundir as coisas. Porque senão as pessoas falam assim, mas e o medo que a gente tem de dirigir ou de fazer, ou de algum inseto ou de algum animal? Esse na realidade não se trata aí de medo, aí se trata de fobia, né? E a fobia é um outro capítulo, é uma outra história, né? Para um outro dia. Então é preciso diferenciar, né, o medo da fobia, né? E existe tratamento para tudo isso, tá? E depois, no outro vídeo, a gente vai falar também sobre fobia. Hoje a gente vai ficar só com o medo. Pensa naquilo que te assusta. Do que é que você tem medo de perder? Será que você abriria, se você abrir mão disso que você tem medo de perder, a sua vida não ficaria mais feliz? E outra, o medo é uma ilusão, porque às vezes você nem vai perder nada disso. É apenas uma ilusão, porque na realidade ele nem existe. Foi só um programa que foi implantado aí, para que muitas vezes a pessoa fique paralisada no lugar onde ela está. E é muito importante que a gente aproveite essa nossa vida, para que a gente produza e faça daqui o melhor que a gente conseguir. Então vamos lá, com coragem, força, fé e sem medo. Eu volto no próximo vídeo para falar sobre mais os ciclos das emoções. Um abraço para você.